destacando a aprovação do PL 490, do marco temporal, foi aprovado na Câmara, agora vai ser avaliado no Senado, e também a medida provisória de estruturação do governo, que retirou competências do Ministério dos Povos Indígenas e do Ministério do Meio Ambiente. Do Ministério dos Povos Indígenas, só para citar exemplo, até mais para quem está também nos assistindo, a política de demarcação, por exemplo, que estava com o Ministério e passa para o Ministério da Justiça, que é onde costumava ser antes, né? Essas derrotas todas do movimento, o que elas representam? Qual é a sua avaliação sobre isso, né? O que elas representam? Elas representam o Brasil que sempre existiu. Um Brasil racista, preconceituoso, um Brasil extremamente negligente com relação à diversidade. É o que representa. Na verdade, o que acontecia anteriormente, né? As pessoas se sentiam ainda muito influenciadas pelo politicamente correto e evitavam certas falas, certos comportamentos, mas sempre teve lá aquele sentimento ruim, né? A partir do momento que alguém que assume o topo do comando do país e que começa a falar o que quer, sobre o que pensa, nesse lado um pouco mais contra o negro, contra o índio, contra o gay, contra o pobre, contra tudo isso, aquela pessoa que tinha aquilo internalizado dentro, mas que não podia expor para fora, ele se sente agora representado por alguém que simplesmente fala aquilo que ele queria falar e começa a agir de tal forma, né? Não é diferente também no cenário do legislativo, porque os nossos... E aí também nós precisamos entender a dinâmica do voto, né? Nós, enquanto povos indígenas, não sabemos ainda trabalhar a dinâmica do voto. Sônia Guajajara foi eleita no estado que não é o dela por votos não indígenas, muito a partir dos ambientalistas que lá existem, né? Célia Chacriabá também teve um percentual muito grande de votos de não indígena. Eu acho que proporcionalmente a candidata indígena que mais teve voto de índio foi Joênia Wapsiana. Proporcionalmente, não significa que ela não teve voto de não indígena, né? Mas assim, no restante dos parentes que assumem esses cargos no legislativo, a maioria são com voto de não indígena. Se você for analisar, por exemplo, os votos que vieram de Wanda Witoto, 20 mil votos foram da cidade de Manaus, né? E grande parte dos votos dela veio dos ambientalistas, dos artistas, da comunidade LGBT, dessa galera aí. Poucos foram dos indígenas, né? E mais 5 mil que veio, parece que das adjacências aí. Isso é um problema para a gente. Nós não sabemos ainda lidar com esse poder que nós temos na mão, que é o voto. Índio ainda não vota em índio. Parte dessa derrota, então, o senhor atribui a essa falta de representatividade nessas casas? A falta de representatividade, sim, porque nós não temos quem defenda essas pautas. Nós temos alguns, e a minoria de políticos ambientalistas, né, que estão lá, que são ligados a direitos humanos, que são de esquerda realmente, que defendem essas pautas. Mas, assim, nem todo mundo que é de esquerda defende a pauta indígena, né? Então tem que ficar bem claro isso. E, infelizmente, essas derrotas, sim, se dão pela ausência de representatividade lá dentro. Porque por mais que o movimento faça o barulho aqui fora, né, ocupe espaços, vá para a rua manifestar, grita, vai para a guerra mesmo, mas ainda assim a candidatura final é de quem está lá dentro. E a gente ocupa um espaço aqui fora, mas precisa alguém para ocupar um espaço aqui dentro.